Bom, agora nós vamos ver como gerar os bins para utilização com o TextJIT, ok? Então aqui no projeto exemplo TextJIT, eu criei uma classe aqui no pacote padrão, uma classe chamada GeraBins, ok? Essa classe realiza o seguinte: eu tenho aqui o método main, tá? Onde eu tenho nesse método main a chamada ao método GeraBins, tá? Então nessa classe, aliás, nesse método GeraBins, eu vou instanciar um objeto aqui da classe JAXBContext, tá? E passo como parâmetro do método newInstance o pacote onde estão localizadas as classes que são utilizadas para gerar, né, para gerar dados de acordo com o arquivo de esquema, né, o arquivo XSD de layout lá do TextJIT, tá? Essas classes elas foram geradas com o utilitário XJC e estão aqui dentro do pacote com.googlepages.geomatrix.textjit, tá? Então todas essas classes aqui elas foram geradas utilizando-se do utilitário XJC, ok? Bom, então como que essa aplicação aqui funciona? Primeiro, eu instancio um objeto da classe JAXBContext, tá? Logo depois eu crio um unmarshaller, ok? E vou criar aqui um file filter, tá? Um file filter onde ele vai filtrar os arquivos com a extensão XML. Logo depois eu crio um objeto aqui da classe JFileChooser, tá? Então eu crio um FileChooser, abro uma janela de um Open Dialog, tá? Então o usuário vai escolher o arquivo que contém o layout do TextJIT, tá? Aberto esse arquivo, o sistema que verifica se esse arquivo foi selecionado pelo usuário, tá? Logo depois ele pergunta o nome do pacote que serão o nome do pacote onde serão utilizadas as classes, né? Onde serão utilizados os bins, tá? O usuário vai informar o nome do pacote. Logo depois eu vou criar um elemento aqui da classe JAXBElement, tá? Sendo que esse elemento é do tipo metaTextJIT, tá? Se nós abrirmos aqui o arquivo com o layout do arquivo MD5, está aqui dentro da pasta source, nós podemos identificar que o elemento raiz é o elemento TextJIT, ok? Então nós criamos um elemento raiz TextJIT, tá? E buscamos ele através do método unmarshal aqui do arquivo que nós abrimos, tá? O arquivo com layout. De posse desses dados, tá? Eu vou buscar o elemento TextJIT, que é o elemento raiz, ok? Logo depois, eu vou buscar dentro desse elemento raiz o elemento flat file, tá? Então eu busco aqui através do elemento TextJIT o elemento get, o elemento flat file, tá? Através aqui do método getFlatFile. Esse método getFlatFile, ele retorna para a gente um meta-flatFile. E desse flatFile eu vou buscar os grupos de registros, tá? Nós podemos identificar aqui no arquivo, no layout, os grupos desses registros, tá? Então aqui no arquivo do MD5 nós temos aí os registros N1, N2, N3, N9 e também o registro EAD. Então ele vai trazer todos esses registros para a gente, né? Ele vai trazer o grupo de registros desse arquivo com layout, tá? Logo depois eu crio uma lista com os registros, tá? Então eu vou criar uma lista aqui que vai conter o registro N1,
o registro N2, o registro N3, o N9, também o registro EAD. Ok? E logo depois eu vou percorrer essa lista com os registros, tá? E para cada item dessa lista de registros, eu vou chamar aqui o método geraArquivos, tá? E o que esse método geraArquivos faz? Bom, primeiro eu crio aqui um objeto, né? Uma lista que vai conter as linhas do meu arquivo, tá? O arquivo que será gerado. Logo depois eu crio uma lista com os campos de cada registro, né? No caso, esse método aqui ele recebe como parâmetro um registro e o nome do pacote, tá? No caso, por exemplo, se eu informar, né, o arquivo md5.xml como parâmetro para gerar os bins, então o primeiro registro será aqui o registro N1, tá? Então eu vou informar aqui o registro N1, ele vai buscar os campos desses registros, aliás, os campos desse registro, né? No caso aqui é o grupo de campos. Então, ele vai retornar todos esses campos aqui, que fazem parte do registro N1. Ok? E vai setar aqui nessa minha lista de campos. Tá? De posse dessa lista de campos, eu verifico se o pacote informado pelo usuário é diferente de nulo. Caso sim, eu vou incluir nas linhas do arquivo a seguinte string, né? Package mais o nome do pacote mais ponto e vírgula. E vou adicionar uma linha em branco. Ok? Logo depois eu adiciono aqui um import para a classe record do pacote org.girimum.textgit. Tá? Depois eu incluo aqui a cláusula public class, tá? Mais o nome do registro. Tá? Então eu vou criar uma classe com o nome do registro. No caso aqui será o nome N1. Tá? O nome da classe então será N1. Ok? Nós temos aqui o nome da classe, logo depois o nome do registro, tá? Nós iremos utilizar o mesmo nome do registro para criar dois construtores dentro dessa classe. Tá? Antes aqui eu tenho uma outra linha, tá? Que eu estou criando um objeto da classe record. Okay? Então eu criei a classe, o public class N1, por exemplo. Logo depois eu crio um objeto da classe record, crio um construtor vazio, depois crio um construtor que recebe como parâmetro um objeto da classe record. Okay? E seta esse record que foi criado aqui anteriormente para esse record que foi passado como parâmetro. Okay? Aqui no código pode parecer um pouco confuso, mas nós vamos ver com mais facilidade quando nós criarmos aqui o arquivo que a gente vai formatar melhor esse bin, ok? Bom, logo depois eu vou percorrer através de um laço aqui os campos desses registros, tá? E para cada registro, aliás, para cada campo desse registro, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um método get e um método set, ok? Então, por exemplo, aqui no registro N1, eu vou criar um método get para o campo CNPJ e um método set para o campo CNPJ. Para o campo inscrição estadual será a mesma coisa. Vou ter um campo get e um campo set. Ok? Logo depois eu crio um get set para o objeto record, tá? E finalizo a criação do meu bin. Tá? Eu crio um arquivo com a extensão .java, cujo nome do arquivo será o nome do registro. E logo depois eu utilizo aqui do método writeLines para gravar o arquivo em disco. Ok? E verifico também se esse registro, se ele possui registros internos. Tá? Caso esse registro possua registros internos, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer essa lista de registros internos e chamar aqui novamente o método geraArquivos, passando como parâmetro o registro interno, tá? E o nome do pacote. Então esse aqui ele está utilizando-se da recursividade, ok? Bom, então percorrido todos os registros do meu arquivo com layout,
ele vai ter gerado todos os bins, né? Os bins de cada registro que contiver nesse arquivo de layout, ok? Então vamos realizar um teste aqui. Eu vou executar essa aplicação. Ele já abre aqui para a gente uma janela para que a gente informe a localização do arquivo com layout, tá? Então eu vou informar aqui, por exemplo, o arquivo md5.xml, clicar em abrir, ele pergunta para a gente qual que é o nome do pacote, eu vou informar aqui como, por exemplo, com.t2ti.md5, tá? Então eu vou clicar em OK e ele informa aqui para a gente que os arquivos foram gerados, tá? Mas onde esses arquivos foram gerados? Eles foram gerados na pasta da aplicação, na pasta de onde a aplicação estiver sendo executada. No caso aqui é a pasta do projeto, tá? Então vocês podem perceber que nós temos aqui 5 arquivos criados, que é o arquivo N1, N2, N3, N9 e o EAD, tá? Vamos fazer o seguinte. Aqui dentro de Source, eu vou criar o pacote que eu informei, que no caso foi com. Na verdade, essa pasta já existe. Eu vou criar aqui o T2TI. E agora o MD5. Tá? E vou pegar essas classes aqui. E vou copiar para dentro daquele pacote. Tá? E agora aqui no NetBeans, eu vou abrir, tá, essas classes. Ele ainda não atualizou aqui a informação. Pedi para ele realizar aqui análise de alterações externas, né? Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou fechar o projeto e abrir novamente. Ok, agora apareceu aqui para a gente esse pacote que nós criamos. E aqui está as classes que foram geradas por este utilitário. Tá? Então, primeiro eu vou abrir aqui a classe EAD. Aqui está. Então, eu tenho aqui a informação do pacote, de onde está localizada essa classe. Eu tenho aqui a cláusula de import, tá? Para importar aqui a classe record lá do pacote org.girimum.textgit. Eu tenho o public class EAD, tá? O nome do registro. Eu tenho a criação do objeto record. Tá? Eu vou pressionar aqui Alt Shift F, tá? Para que ele realize a indentação do código. Então isso facilita para a gente na leitura do código. Tá? Então eu tenho aqui a criação do objeto record, o construtor vazio, construtor que recebe como parâmetro um objeto record, e tem os métodos gets e sets. Tá? No caso aqui do registro EAD, eu tenho apenas um campo. Lembrando que esse ID type ele não considera como o grupo de campos. Tá? Como nós buscamos lá os grupos de campos, ele busca somente os elementos field. Tá? Eles não buscam o elemento ID type. Então aqui nós temos apenas um get e um set, que é o get assinatura digital e o set assinatura digital. E logo depois temos o get record, tá? Que é referente a esse objeto que nós criamos aqui em cima, e o objeto, aliás, e o método do set record. Ok? Então dessa forma foi desenvolvido um utilitário para gerar essas classes, né? Esses bins. Por exemplo, aqui também nós temos a classe N1, que representa o registro tipo N1, tá? Então, novamente, nós temos o objeto record, os construtores e os respectivos gets e sets, tá? Então, tem ali o get do CNPJ, da inscrição estadual, da inscrição municipal, da razão social, e temos aqui o record também. Se vocês observarem, esses são os campos que nós temos aqui no registro N1, tá? Razão social, inscrição municipal, inscrição estadual e o CNPJ, tá? Então esse utilitário aí,
ele vai facilitar, tá, no desenvolvimento dos bins para utilização com TextJIT, ok? E vai economizar uma boa parte do trabalho, tá? Então, essa é uma das formas que você tem para facilitar o desenvolvimento de sistemas utilizando-se o framework TextJIT.